Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial da Linker. Hoje a gente vai aprender a cadastrar as categorias do nosso site. Note que eu estou aqui simplesmente sem nenhuma categoria inserida no meu menu. Quando eu vejo a nossa loja virtual que está sendo criada, note que no menu superior não há nenhuma categoria visível. Para poder editar quais são as categorias do nosso site, é preciso um pequeno planejamento. No nosso caso, eu vou fazer o exemplo de um cadastro de 3 tipos de categorias: blusas, sandálias e calças. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar com um exemplo. Em primeiro lugar, a primeira categoria que eu vou cadastrar na nossa loja virtual de exemplo vai ser a categoria de blusa. Ela pertence a alguma categoria que já é existente? Como é a primeira que eu vou cadastrar, eu não tenho nem opção de colocá-la como subcategoria. O status está ativo. Se eu marco como inativo, ela também não vai aparecer. O menu, em qual menu que eu quero exibi-la? Eu quero exibi-la simplesmente no meu menu principal, que é o que eu tenho cadastrado por enquanto, que é aquele superior do meu site. A ordenação nada mais é do que a ordem que eu quero que ela apareça. Se eu coloco como 0, significa que em nenhum momento eu conseguirei colocar uma outra categoria anterior a ela. O que eu posso fazer, como eu ainda não tenho muito bem planejado as categorias futuras da minha loja, é simplesmente dar um espaço. Porque se por acaso lá na frente eu resolver colocar outras categorias e eu quiser que elas fiquem antes da blusa, basta eu colocar 1, 2, 3, 4 ou 5, não tem problema. Então vou colocar aqui como 5 e na prática vocês vão ver como é que isso funciona. Eu vou adicionar a categoria e assim que eu faço isso, ela vai passar aqui para a minha segunda coluna dessa área de trabalho. Então a categoria blusas foi adicionada e assim que eu visito a minha loja, automaticamente ela fica lá no meu menu superior. Vamos voltar, a nossa próxima categoria a ser adicionada será a categoria de calças. Quando eu preencho aqui calças, eu quero adicionar a uma categoria existente? Não, ela é uma categoria única, independente. Ela também está ativa e eu quero que fique no mesmo menu. Como eu coloquei que a ordem da blusa seria 5 e eu quero que a calça fique depois, eu posso colocar, por exemplo, como ordem 7. Ao adicionar, ela vem para o meu menu lateral e quando eu vou verificar, o menu calça, como é de uma ordenação maior do que blusa, fica na frente. Agora eu quero adicionar uma categoria de sandálias no meio dessas duas. Como que eu faria? Eu vou agora adicionar a categoria sandálias. Preencho o título. Ela não pertence a nenhuma outra categoria, é uma categoria independente, está ativa e no meu menu principal. E a ordem, para ela ficar no meio, precisa de ser um número entre 5 e 7. Esse número seria o 6. Na hora que eu clico para poder adicionar, ela automaticamente entra no meio das minhas categorias anteriores. E no meu site também não poderia ser diferente. Aqui está a sandália no meio das outras duas categorias. Eu posso adicionar quantas categorias forem necessárias. Note que se eu quiser adicionar uma quarta categoria, que seria, por exemplo, sapatos, e não pertence a outra categoria, só que eu também não quero que ela seja exibida no meu menu principal, basta que eu coloque não exibir. Quando eu crio isso, mesmo adicionando essa nova categoria ao meu site, quando eu vou para a minha loja, ela não será exibida no meu menu principal, então ela continua lá. Para poder fazer essas alterações, basta entrar dentro da minha área de sapatos, que eu acabei de criar, clico no botão editar, e onde está lá exibir no menu, eu mudo para colocar no menu principal. Salvo as alterações, senão não há efeito, e visito novamente a minha loja. Quando eu faço isso, agora a aba de sapatos passa a aparecer. Suponhamos que eu queira colocar uma nova categoria dentro de sapatos, os sapatos de couro e os sapatos de pano, por exemplo. Então, basta que eu crie aqui uma nova categoria, pano. Ela pertence a alguma categoria? Sim, pertence à grande categoria de sapatos. A ordem eu quero que ela seja o primeiro, então vou colocar aqui, por exemplo, 5 e coloco o próximo com uma ordenação maior. Então coloquei os sapatos de pano, ela vem aqui encaixada logo abaixo de sapato, e coloco também os de couro. Ela pertence também à minha subcategoria de sapatos, está ativo, exibido sim no meu menu principal e está depois de pano. Então basta que eu coloque, por exemplo, 10, que seria depois do pano. Então tá lá, ó, novas categorias adicionadas dentro da grande categoria de sapato.
Quando eu visualizo esse efeito na minha loja virtual, o que eu tenho é isso. As minhas categorias principais cadastradas e quando eu passo o mouse aqui, ó, sobre a aba de sapatos, eu tenho novas subcategorias. Então é isso, pessoal. Para poder fazer a deleção de qualquer uma das categorias, basta selecioná-las e clicar no menu Excluir Selecionadas. Tudo de bom, grande abraço, até o nosso próximo tutorial.